É isso aí, alunos. Cheguei para mais uma aula. E não é uma aula qualquer, é a nossa aula que vai anteceder a nossa primeira avaliação da unidade 1. É isso mesmo. Então é aquele momento, né, que você vai refrescar a sua memória, relembrando, né, o que realmente você viu em algumas aulas no qual, né, a gente vai cobrar para avaliação de vocês. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui com esse apunhado, né, que é a nossa revisão geral da unidade 1. Lembrando, pessoal, que a nossa primeira avaliação da unidade 1. Para a unidade 1, a aula 15.1, o que vai ser cobrado? Né? Então, é importante que vocês saibam e tenham revisado a aula 5, tá? A aula 5, ela trata sobre hipóteses de origem da vida, parte 1. Eu vou abordar conceitualmente aqui com vocês alguns aspectos dessa aula, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? A aula 9, ela vai ser sobre os reinos dos seres vivos, Monera, Protista. A aula 12, é importante que vocês tenham conhecimento sobre os vírus, né, os aspectos dos vírus. E a aula 13, ela é o quê? Ela aborda os componentes inorgânicos da célula. Nesse caso aqui, pessoal, ela vai falar especificamente da água e dos sais minerais. Então, para nossa avaliação, é interessante você ter essa noção dos componentes inorgânicos da célula, para que você possa fazer uma boa avaliação, além da aula 14, que é a primeira parte, né, o primeiro ponto aí dos componentes orgânicos da célula. Para a aula 14, o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado o assunto dos carboidratos. Então, você, caro estudante, você vai ter que ver, né, e relembrar, ter estudado para ser aplicado aqui na avaliação. Então, vamos lá, gente. Relembrando, a aula 5.1, ela falou sobre hipóteses da origem da vida. E quando a gente fala de hipóteses sobre a origem da vida, primeiro ponto, o que é primordial que vocês saibam para essa aula? A diferença de geração espontânea ou abiogênese para a teoria da biogênese. Também foi comentado nessa aula os experimentos de Francesco Redi. Digamos assim que ele deu o pontapé inicial para que a teoria da biogênese, essa sim, fosse a teoria aceita no mundo científico e acadêmico. E aqui a gente também tem, dentro dessa aula, os experimentos de Nidin e do Spallanzani. Eu posso até refutar um pouquinho mais, que também a gente, no finalzinho dessa aula, a gente abordou sobre o experimento de Louis Pasteur. Então, o que eu tenho que saber, pessoal? De início aqui, a geração espontânea, ela tinha como alvo, né, que a vida, a origem da vida, ela surgia de uma força vital, de algo inanimado. Então, até então, para aquela época, para aquele conhecimento, né, que não era, a ciência não era tão avançada como é hoje, existia, eu posso dizer que existia uma força vital que fazia com que pudesse surgir a vida. E isso é a geração espontânea ou abiogênese. Depois eu tenho uma outra teoria que vem para refutar o quê? A teoria da abiogênese, que é a teoria da biogênese. Isso quer dizer o quê? Que um ser vivo, ele só vai surgir de outra forma de vida. Exemplo, nós aqui, né, a gente não surge ao acaso ou por uma força vital, e sim, se eu tiver o quê? Uma outra forma de vida para anteceder a minha aqui. Exemplo, bactéria. A bactéria só vai surgir se tiver uma bactéria, outra bactéria, para que ela possa surgir através da reprodução assexuada. É um exemplo aí, né, que a gente pode estar comentando. E dentro, né, dessa aula, a gente enfatizou o quê? Que eu tenho o quê? Eu tive duas linhas, duas ideias, né, de experimentos relacionados à teoria da abiogênese e de experimentos relacionados à teoria da
biogênese, que é a teoria, né, de origem da vida, que é mais aceita, que é a teoria aceita, tá bom? E assim, pessoal, a gente teve um conflito entre duas ideias, né? Que ideias foram essa? Do John Needham, que ele estava, né? A ideia dele estava relacionada à ideia da abiogênese, e eu tenho o Lázaro Spallanzani, que a ideia dele vem relacionada ao quê? A biogênese. É isso mesmo, pessoal. Então, tanto John Needham como os Spallanzani, eles fizeram experimentos com caldo nutritivo. Só que o que aconteceu? O John Needham, né, ele fez os experimentos com esse caldo nutritivo, mas ele não fez um experimento científico bem feito. Então, ele fez o experimento e ele observava que depois aparecia o quê? Micro-organismo. Então, os experimentos dele não eram o quê? Não tinham rigor científico, porque não eram bem controlados. Então, acabava o quê? Acabava que os frascos eram contaminados. Então, para ele, né, a teoria que ele refutava e que ele aceitava era a teoria da biogênese. Aí veio, posteriormente, Lázaro Spallanzani, né, que repetiu esse mesmo experimento, mas com rigor maior, com maior cuidado, e ele observou que os frascos, né, onde ele tinha feito esse caldo nutritivo, tinha fervido, né, e ele tinha vedado, porque a diferença do Needham para o Spallanzani é que o Spallanzani ele vedou os frascos, não tinha contato com o ar, e sendo assim não surgia o quê? Vida, não surgia micro-organismo. E ele observou que a partir daí esses micro-organismos que surgiam nesse caldo era quando ele retirava o frasco, e aí sim o micro-organismo surgia. Então ele entendeu que o micro-organismo ele não aparecia à toa, de uma força vital, como, né, a geração espontânea citava. Sendo assim, né, Lázaro Spallanzani, ele foi um cientista que estava à frente do seu tempo, junto também, que eu não posso deixar de não citar, Francesco Redi, também com o experimento do frasco, né, de vidro com a carne, né, onde ele observa também e refuta a questão da biogênese, onde, né, ele incorpora a ideia da biogênese. E, para completar, a gente tem o quê? O Louis Pasteur, que também, né, fez esse mesmo experimento com caldo nutritivo, só que ele teve um rigor maior, e nesse experimento ele usou, pessoal, um frasco que tinha o que a gente chama de pescoço de cisne, né? Então, o que acontecia? Ele ferveu esse caldo nutritivo, o caldo nutritivo ele ficava esterilizado, porque matava os micro-organismos ali, e mesmo, né, esse caldo com esse pescoço de cisne entrando os micro-organismos, eles ficavam na primeira curvatura do caldo de cisne, e aí ele observou, né, ele provou através do seu experimento que a vida não surgia ao acaso, tá? Ele prova que a vida não surgiu ao acaso, então ele, né, consegue, né, tornar ainda mais aceita a teoria da biogênese. Biogênese, uma vida só surge de outra forma de vida, só vai surgir de uma forma de vida pré-existente. Então essa aí, pessoal, foi a aula da teoria da biogênese e abiogênese, e vocês vão ter que saber essa diferença para possivelmente estar respondendo alguma questão da nossa avaliação. Vamos para a aula 9.1, onde foi abordado, né, dois reinos dos seres vivos, o reino Monera e o reino Protista. Monera, eu posso dizer que são os representantes, são os organismos que a gente chama de procariontes, e os protistas são o quê? São representados por organismos que já são, né, eucariontes. Isso quer dizer o quê, professora? Vamos só reforçar aqui essa ideia para vocês. Então, os moneras são organismos unicelulares, tá? E quando eu falo que eles são procariontes, eu estou dizendo que esse organismo ele tem uma representação mais simples. Ele vai ter uma célula
essa célula vai ter, vou até pedir aqui para o meu diretor me colocar aqui à frente, essa célula, pessoal, ela vai carregar um material genético, só que esse material genético, ele não vai ser delimitado ou envolto por nenhuma membrana, ele vai ficar assim, como é que eu posso falar? Vai ficar disperso na célula. O material disperso na célula, né, ele não tem, né, nada que possa guardar esse material, nesse caso DNA. Então eu chamo esse tipo de organismo procarionte, que já é diferente, né, nesse caso aqui do reino protista. O que vai acontecer com os protistas? Os protistas, ao contrário dos moneras, eles já vão ser o quê? Eucariontes. Isso quer dizer o quê, professora? Que o seu material genético, o seu DNA, ele vai ser o quê? Delimitado, envolto por uma membrana que a gente chama de membrana nuclear. Então, por isso que eles são eucariontes. E os protistas, eles também, né, além dessas características, eles também podem ser tanto unicelulares como também, né, pluricelulares. Diretor, corta agora para a telinha, para a gente voltar aqui, né, com mais exemplos aqui. Então, os moneras, eles vão ser representados por bactérias e cianobactérias, tá? É uma característica aqui. E os protistas vão ser representados por protozoários e algas protistas. Essas algas protistas, elas são tão importantes, pessoal, já até falaria para vocês até pesquisarem mais elas. Então, quando eu falo de reprodução, tanto monera quanto protista podem apresentar o quê? Reprodução assexuada por cisparidade, tá vendo aqui? Quando a gente fala desse tipo de reprodução, é aquela reprodução que eu não tenho troca, digamos assim, de material genético. Um indivíduo se divide e forma outro indivíduo. E eles podem ser tanto heterotróficos, outra característica, tanto protistas quanto moneras, como heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Que podem ter a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles obtêm a sua própria energia. E quando eu falo de heterotróficos, eu estou falando de organismos que eles precisam buscar formas de energia. Eles não têm a capacidade de produzir a sua própria energia. Então, são os heterotróficos, tá? Nós somos heterotróficos. Agora, vou passar aqui para a aula, né, dos vírus, onde, né, a gente fala dos vírus de uma forma geral e também de características, né? Vocês estão vendo aí, vírus são considerados seres vivos. Existe, né, essa ideia, alguns cientistas acreditam que os seres vírus, né, são considerados seres vivos, e outra vertente já fala que eles não são considerados seres vivos, porque não possuem uma célula, porque depende, né, de uma célula para se reproduzir. Por isso eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles não têm o quê, professora? Eles não têm metabolismo próprio, eles necessitam, pessoal, ele precisa, né, de mecanismos, buscar mecanismos de outras células. E ele tem uma característica aqui, né, que faz com que muitos cientistas coloquem ele no grupo de seres vivos, que é o material genético, essa autoduplicação e a questão também da sua própria evolução. E eles podem ser divididos em adenovírus, que são vírus formados por DNA, retrovírus formados por RNA, deixa eu passando aqui, arbovírus, que é o quê? São transmitidos por insetos, bacteriófagos, né, que são vírus que vão infectar bactérias, e os microvírus, o micovírus, que são o quê? Os que infectam os fungos. Ainda mais, né, a gente também tem a aula que a gente fala sobre os componentes inorgânicos da célula, nesse caso aí, águas e sais minerais. A água, né, eu nem preciso falar, o nosso corpo, pessoal, ele tem, né, praticamente 70% de água. Então, a água ela é muito importante para que a gente possa o quê? Manter
a nossa vitalidade. Para a célula fazer o seu metabolismo, ela precisa do meio aquoso. E quando eu falo, por exemplo, que a água ela é um dipolo, isso quer dizer o quê, professora? Que a molécula da água, ela tem o quê? 2 polos elétricos. A parte negativa, que vai ser o oxigênio, lembrando que a molécula da água ela é formada por H2O, tá? Então o O vai ser a parte negativa e o hidrogênio a parte positiva. E isso faz com que a água seja o quê? Polar. O que explica todas essas propriedades aqui que eu vou falar aqui para vocês, a questão da capilaridade. Deixa eu anotar aqui, mudar aqui essa canetinha. A questão da capilaridade. Quando eu falo da capilaridade, é o que, gente? É a capacidade da água de subir por pequenos espaços, mesmo contra a gravidade, que acontece, por exemplo, na água. A água que sobe através dos vasos condutores nas plantas. Aí a gente também tem o que? A tensão superficial. O que seria tensão superficial? É como se a água tivesse uma película em sua superfície. Por que, pessoal, acontece isso? Porque muitas moléculas da água elas ficam bastante unidas. Exemplo bem clássico são insetos. Quem nunca viu, insetos andando sobre a água. É uma característica da água e da tensão superficial. Outra característica, a água, ela apresenta o que a gente chama de calor específico. Isso quer dizer o quê? Que a água, ela demora mais para aquecer e também, ao mesmo tempo que ela demora mais para aquecer, esquentar, ela também demora para esfriar. Isso, nesse caso aqui, o calor específico ela é importante porque ela mantém, como o nosso corpo ele é formado por água, a maior parte, gama do nosso corpo é água, é importante justamente para que a gente possa manter, o equilíbrio de reações que acontece nas nossas células. E óbvio, manter a temperatura do nosso corpo estável. Um dos pontos aí desse calor específico e a importância dele para nós, seres humanos. A gente também tem, esse último ponto que é muito importante, que a água, ela é considerada solvente universal. Por que solvente universal? Porque ela dissolve, muitas substâncias, como sais minerais, água com sal, se você mexer, você percebe que dissolve. Então, a gente tem água, sais minerais, glicose, gases. E, lógico, vai permitir, no caso do nosso corpo, o transporte de substâncias, principalmente no nosso sangue. E um outro ponto aqui, além dessa aula, a gente também tem os sais minerais, que são substâncias inorgânicas, essenciais para o funcionamento do corpo das células. E esses sais minerais, eles podem estar dissolvidos na água. Nesse caso, ele forma íons ou formando estruturas, por exemplo, como ossos e dentes. Aí a gente tem os cátions e ânos. Quando os sais minerais se dissolvem na água, eles se separam os íons. Aí a gente vai ter, os íons com cargas positivas. Nesse caso aqui o ferro aqui, negativo aqui. E eu vou ter várias funções: contração muscular, transmissão de impulsos nervosos, equilíbrio de líquidos, a formação do ácido do estômago, o ácido clorídrico, aqui, ó, a gente tem um cloro aqui. Então, são vários pontos que vão estar relacionados a várias reações do nosso corpo. Finalizando aqui, vamos falar dos carboidratos. Principal função dos carboidratos: fornecer energia para as nossas células, energia rápida. Uma característica, os carboidratos, pessoal, eles vão ser formados por carbono, hidrogênio e o oxigênio, é uma das características. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, que são os menores carboidratos, e eles não podem ser quebrados em moléculas menores. Então, nesse caso aí, a gente já tem, o caso da hexose, que é a glicose, que é a principal fonte de energia imediata. A nossa célula é importante para a respiração celular. A gente vai ter a pentose, que vai estar formando ou o RNA ou o DNA, tá? E aqui a gente vai ter os oligossacarídeos, que já são formados pela união de poucos monossacarídeos. Geralmente, 2 monossacarídeos vão estar formando
os oligosacarídeos. Exemplo aí a sacarose, né, o açúcar, muito comum, e a lactose, que é o açúcar do leite. Para finalizar aqui, a gente vai ter os polissacarídeos, que já são mais complexos, tá? E nesse caso aqui, são longas cadeias de monossacarídeos. Exemplos, a gente tem o amido, que é a reserva de energia dos vegetais, a celulose, que faz parte da função estrutural nas plantas, e o glicogênio, que é a nossa reserva de energia dos animais, a nossa energia, que eu vou encontrar nessa fonte tanto no fígado, quanto no nosso músculo. É um dos pontos aí com relação aos carboidratos que você não deve, não pode esquecer. Então, energia imediata, glicose, né? Energia de reserva, no caso dos animais, glicogênio, e no caso dos vegetais, o amido. É isso aí, pessoal. Desejo para vocês agora uma ótima avaliação. Presta atenção, respira fundo e uma boa prova. Até mais!